bem-vindos ao Pavê Ouvir, o programa que é tão útil quanto um apêndice humano. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Big Green Vegan, Leandro Batista, Nutrição Esportiva, Salmix, Capela, Rangos e Biritas, Via 21 Representações e tudo que aparecer aqui embaixo. Hoje a gente vai falar de tosqueira, vamos falar de esgotocor, vamos falar de padre pedófilo também. A gente tá com dois representantes do que pra mim foi a maior banda dos anos 2000 da cidade de Goiânia, o WC masculino. Ah, que isso, cara. Vai ter que começar com peso. Júlio César Baron, Thiago Assunção, vulgo Slake, e eu passo a bola pro Julinho. Galera, tudo bom? Bem-vindo, bicho. Pra gente é privilégio ter vocês aqui. E a gente sempre começa do mesmo jeito, cara. Quem que é o Júlio César? Quem que é o Thiago? Como é que ele se torna Slake? Como é que surge a história de vocês com a música, cara, primeiro? Cara, com a música é meio amplo, assim, pra mim, né? Porque a minha mãe já me criou à base de música desde sempre, assim, né? Mas a iniciação no rock mesmo tem a ver... Primeiro, assim, para começo de conversa, com a figura do Lucas. Não posso deixar de pagar esse tributo para ele, porque a gente morou... Nossa, cara, você a gente morou demais. A gente morou boa parte da... Eu moro lá até hoje, né? Mas a gente passou a infância basicamente juntos, assim, lá no Goiânia 2, né? Então, sei lá, quem chegou mostrando um Charlie Brown, um Iron Maiden, um Nirvana, aquela iniciação roqueira de quase todo mundo, assim, foi ele, né? Então foi pelo Lucas, pelo skate, por outro lado, né? Quando a gente era moleque, a gente começou a se interessar por isso, né? E daí até o hardcore foi só uma questão de muito pouco tempo, assim, né? Então, na música, num geral, foi por aí. Na bateria a coisa já fica um pouco mais afunilada, mas aí... já fica um papo pra depois aí, né? Não, tem história. Tem muito tempo pra gente contar essas histórias. E o Slake? Como é que o Thiago se torna Slake, né, velho? Primeira pergunta. Cara, esse apelido é polêmico, porque ele vem de uma contravenção. Slake é de quando eu era pichador de muro. Aí ficou até hoje. Mas no meu caso, assim, a minha família também é muito musical. Só que é muito do samba. Então, desde moleque eu escuto samba, a vida inteira as festas na casa da minha mãe era samba, pagode e etc. Já a minha família, por parte de pai, que já tinha um lado mais roqueiro e tal. E quando eu fui crescendo, assim, né, o skate me influenciou bastante. E aí, tipo assim, meu pai e meu tio, nos anos 90 ali, eles abriram uma loja que chama Ocus Pocus. E às vezes eles faziam uns shows lá e tal. Então eu cresci nesse ambiente, assim, né? Mas, assim, eu acho que me influenciou muito para ir pro lado do punk hardcore, assim, foi o skate, basicamente, e o Ratos de Porão. E foi a escola de todo mundo, assim, né? No fim das contas. Pelo menos no punk eu acho que foi, assim, né? Rolou essa iniciação maior, assim, de bandas mais comuns, tipo, sei lá... Quando a gente começou a andar de skate, a gente ouvia muito Charlie Brown, por um lado, né? E é louco como o Charlie Brown também foi uma certa escola para som, para mim, pelo menos, assim. Porque tem disco do Charlie Brown Preço Curto, Prazo Longo, por exemplo. Naquele disco eu escutei hip hop, eu escutei hardcore em alguma medida, né? Pinceladas de hardcore, assim, né? Então... plágio. De banda que a gente não conhecia. Pois é. Então foi uma... parte, né? Sim. Então foi uma iniciação, assim, querendo ou não, né? Mas aí, sei lá, à medida que o tempo vai passando, você vai se interessando por aquele segmento e, naturalmente, você vai chegar nas maiores, assim, né? Então, enfim, camarada do Goiânia 2, o Batatinha, Gabriel, me emprestou o Ratos de Porão ao vivo em 92, quando eu tinha, sei lá, 14 anos. Assim. Ali chapa o coco, velho. Aí você pira, né? Chapa o coco de qualquer um. Aí, sei lá, daí pra uma outra banda que tava muito em alta na época, Muqueca de Rato, uma banda que eu ouvi pra caralho ali no começo também. Muqueca de Rato eu lembro. A gente foi no sebo e comprou o Pasqualino na terra do Muito legal com Muqueca de Rato. É mesmo? Não com os integrantes. Não, com os integrantes nada a ver. Mas a história lá em Salvador, depois eu conto ela com calma. Mas que foi um show que não terminou. Eita, nós. Polícia invadiu, enfim. Apareceu esse show aqui de Goiânia. Mas vamos lá, eu tava pensando aqui, na verdade, uma outra parada. Na verdade, aqui hoje, cara, é uma entrevista com os três, porque vocês viveram a mesma cena. Vocês tocaram em algumas bandas juntos, inclusive, então, na verdade, é eu,
que vou cutucar os 13 aqui pra contar a história. Fudeu, mas... Exatamente, filho. A história aqui é diferente. E aí eu já começo o seguinte, cara, como é que vocês começam a trocar informação de música e tudo? Qual foi a primeira banda que vocês tiveram? Vocês já tocaram em banda junto com o Pavel? Vocês já Não, tocou com... junto não. A galera, igual o Júlio falou, eles são do Goiânia 2. E eu sou de um bairro vizinho, lá que é o Crimeia Leste. Então, eles começaram lá o grupinho deles e eu entrei um pouco depois, assim, que foi depois que eu fui conhecendo a galera, que eu conheci o Alexandre, que estudava perto da onde eu trabalhava. Aí ele saía do colégio, ia lá pra loja, né, ficava trocando ideia de Bad Religion, de skate, de Tony Hawk. E aí um certo dia ele falou que estava montando uma banda e estava precisando de vocalista, porque a formação original que ele pensou não tinha dado muito certo. E aí eu aceitei, mas eu não conhecia os caras ainda, assim. Aí depois que eu fui conhecer eles, mas a história começa... Mas já foi o lá W... no Goiânia 2. Sim, já foi o É porque assim, o WC, cara, isso é até engraçado. Eu lembro isso em 2001, que é uns 2000, na verdade, uns 3 anos antes disso. O Alexandre, ele era cheio de... Todo mundo tinha mania, né? Escrever em boné, escrever em mochila, com Errorex, liquid paper, sei lá como é que fala. Dependendo da sua região. Aí tava escrito WC masculino na mochila dele. Eu falei, o que é WC masculino? Ele, minha banda. Eu falei, você tem banda? Você não sabe nem tocar. E ele, não, mas o dia que eu tiver uma banda, chama WC masculino. A ideia foi bem essa mesmo. É meio que isso. Acho que o Alexandre foi meio que um ponto de encontro, assim, né? Porque eu estudei com o Alexandre do meu ensino, sei lá, do primário até o final do ensino fundamental, basicamente, assim, né? E nesse meio tempo eu, pelo menos ali a partir de uma 6ª, 7ª série, eu já era mais ou menos amigo do Lucas, né? E aí rolou meio que esse encontro lá no Goiânia 2, assim, né? Da gente jogar bola junto, da gente começar a andar de skate juntos, né? Então, a gente foi meio que conhecendo as coisas mais ou menos junto, assim, né? Então, foi mais ou menos por aí. Em relação à banda, assim, o WC, como o Lucas falou, coincide com a história do Alexandre, né? Que num belo dia aparece com um WC masculino escrito no shape de leak paper, falando que queria montar uma banda com esse nome. E aí, a gente era muito amigo, ele me convida para entrar na banda, mas eu não fazia ideia de que instrumento eu tocaria, não sabia tocar nada. Ele sabia que ele queria tocar guitarra porque ele já arranhava um Nirvaninha no violão ali, né? E aí tinha um outro camarada nosso, que era o Theo, que, enfim, também andava de skate com a gente ali, e aí ele recrutou o Theo, assim, né? Mas bem nessa dinâmica, assim, se você quer entrar pra banda, você aprende a tocar alguma coisa. Aí o Theo foi se virar com baixo e eu fui me virar com a bateria, montando umas latas no fundo de casa, sei lá, o Theo pegou um baixo emprestado com meu irmão, um baixo baratíssimo, podreira, que meu irmão comprou na época. Que eu achei de um cara... Cara, o cara ia jogar fora a carcaça de um Jennifer. Aí eu falei assim, eu te dou R$15, R$20. Isso é uma coisa ridícula. O cara, tá, beleza. Aí meu pai manja de eletrônica, ele ligou os captadores do baixo lá. O baixo tá funcionando, eu entreguei pro irmão do Júlio, o Caio. E aí... Aí ligava no receiver, assim, cara, ficava tocando nos microsystem, assim, sabe? Um negócio muito precário, assim, cara, muito sem noção mesmo. A gente e aí deu nesse muita começo... sorte porque ninguém escolheu o mesmo instrumento do outro. É isso que eu ia perguntar, assim, né? Como é que foi a distribuição, cara? Não, agora eu quero tocar bateria. Não, eu eu acho que eu fui pra bateria porque eu não tinha muita familiaridade com corda desde muito novo, assim. Como eu falei, eu venho dessa família musical, principalmente da parte da minha mãe, que sempre ouviu muita música sertaneja. Minha mãe é do interior de Goiás, né? Então ela trouxe toda essa bagagem pra dentro de casa e tal. E aí, quando eu era, sei lá... pivete, assim, ela me matriculou numa aula de violão pra aprender a tocar violão pra ela, entendeu? Só que eu não consegui, cara. Eu não tive coordenação pra mexer, pra sincronizar, sabe? Era impossível pra mim. Eu vou então tocar o mais difícil. Aí quando o Alexandre chegou com esse papo, cara, eu pensei, ou é a bateria ou eu tô fudido, sacou? Aí foi isso, cara. Ou é a bateria ou você rode, né, cara? Exato. E virou um puta de um baterista. Aí, tipo, tem uma outra observação, assim, que no início, o Slake não seria o vocalista do WC, assim. O Slake é, digamos, entre muitas aspas, segundo vocalista do WC. Porque na formação inicial, a gente convidou uma amiga nossa, lá do Goiânia 2, morava no Goiânia 2 também, chamada Paula, que hoje é tatuadora, inclusive, muito conhecida por aí e tal.
Só que ela tinha muita vergonha de cantar, né? A gente chegou a esboçar um ensaio com ela. Na época a gente gostava muito de banda, ainda gostamos, pelo menos eu e o Slay, que eu tenho certeza que gosta de bandas femininas e feministas, né? A gente ouvia muito Bulimia, a gente ouvia muito Infect, né? Aquelas bandas ali do começo dos 2000. E aí a gente chamou a Paula, só que no primeiro ensaio que a gente tentou fazer, ela não cantou. Travou. Ela ficou travada, assim, não se sentiu confortável para tentar, sabe? E tinha uma voz legal, Ela não chegou a esboçar. É uma boa pergunta, porque ela não chegou a cantar, assim, né? Ela nem tentou. Essa parte de ser Infelizmente. uma mina no vocal faz parte da viagem do Alexandre, que era, vou montar uma banda que se chama WC masculino com o vocal feminino. Pode crer. Era mesmo. Pode A crer. onda dele era essa. Verdade. Não deu muito certo. Não, então o Alexandre já tinha um projeto de tudo montado. Tava tudo na cabeça, Cara, na mente É perturbada porque o dele, Alexandre né? é assim. Uma coisa que o Alexandre é tipo, ele sempre fala assim, eu vou pilotar avião. Você fala assim, mas como, cara? Não interessa, eu vou pilotar um avião. Entendeu? Ele vai ver na cabeça dele, ele dá um jeito de fazer. O Alexandre é aquele cara que, tipo, aprender a fazer é a última etapa. Antes ele já faz. Ele pega Já e faz, faz e fala, entendeu? eu quero- Dá um jeito, faz do jeito dele. Às vezes sai, sei lá, não Capenga. sai muito de acordo, mas ele faz, Mas entendeu? isso aí é a nossa essência. Mas é isso, cara. A essência assim, de banda, principalmente de hardcore, começa muito disso também, né? Sim, total. E aí vocês começam a tocar junto, começa o WC. Aí, junto com isso, o Pavel, porque nessa época eu não morava aqui, cara, eu morava em Salvador. Aham. E aí fazia Muqueca de Rato lá. Lá a gente tinha Ataraxia, tinha Dink Down, tinha 2 Sapos e Meio, Pastel de Miolos, enfim, é dessa geração lá da Bahia, né? Legal. Em Coma. Aham. Mas o Pavel sempre fala, porque aí a gente fazia uns rock lá no Lenda 12, não sei na casa de quem que você falava. Não, era na minha. Na sua casa. Mas aí começa esse movimento de hardcore aqui em Goiânia. Cara, não é que começa. Não é que começa, ele começa a ganhar projeção, no caso. Não, já existia. O problema, cara, ninguém chamava nós pra tocar, nós era ruim. Mas eu acho que nesse momento que a gente aparece, o hardcore tava meio, digamos, estacionado aqui em Goiânia. Não tinha veio muita com uma- banda. A gente veio com uma outra onda daquela geração, assim. Aham. Aí a gente começou a tocar e até depois que a gente começou a tocar muito, começou a inspirar outros moleques a montar banda também e falar, se esses moleques tocam, a gente toca também. Porque, pô, antes de vocês, o que tinha de hardcore aqui na época? Porque antes você tem outras Cara, eu bandas, lembro que punk, quando- você tem HC e tudo, mas... Quando eu comecei a frequentar show, que foi mais ou menos na época que a gente começou com o WC, eu lembro que as bandas de hardcore que tinham, assim, eram, sei lá, o Desastre, já tava tocando, Tinha o Against. o Against, o Choice, talvez o Just Another Fuck seja um pouco depois disso, Um né? pouco depois. O HC137 tava voltando mais ou menos nessa época, com o Manel no vocal. Eles tinham parado um tempo, Isso. depois voltar. Eles, tipo assim, depois que o WC começou, até animou eles a voltar a tocar, entendeu? Eles já me falaram isso algumas vezes. Já. O Luciano, toda vez que ele tá bêbado, ele me manda mensagem. "Ô, sua geração impulsionou nós tocar mais tempo, cara." E teve a banda que você tocava também, né? Qual delas? A primeira, pô. Aliás, a primeira, mais ou menos dessa época WC, assim, né? Que talvez tenha sido o Wolf Hate, Wolf Hate, exatamente. Tinha outra, mano. Não, eu fiz o SPK. Quando tinha um a gente SPK, tocou, é A verdade. gente tocou no liceu a primeira Era o vez. Foi o SPK, SPK. né? Com o Didi, Renato, Totonho. Isso. Verdade. Era show do Liceu épico também. Pois é, e Mas- como é que foi, cara, porque assim, nessa mesma época, rolava no Brasil aquela história dos festivais. E aqui a gente já tinha o Bananada e Goiânia Nós ganhando projeção, né? O Goiânia Nós e o Bananada já estava ganhando projeção, estava crescendo. Logo, pouco depois disso, o Fabrício vem a ser presidente da Brafim, inclusive, e tal. Como é que era se disputar aqui com essa galera que não era a área de vocês, com certeza, né? Era a área do hard rock, do hardcore, essa galera de Bananada, de Goiânia Nós, disputar com sertanejo, disputar com rap... Disputar que eu digo assim, era um mercado diferente, cara. Era- É justamente porque a gente não enxergava como disputa ou como mercado, assim, sabe? A gente só queria tocar o A nosso gente som. exatamente. A gente, na maioria das vezes, organizava os shows que a gente Tipo tocava. assim, se eu não me chamar pra tocar, eu vou fazer o meu show. É, mais ou porque, menos isso. A gente começava a falar que eram as panelas. Tinha a panela do metal, que dominava os DCE. Uma vez ou outra, tinha os punk e tal. Geralmente era um desastre. Mas assim, mas os punk não gostavam muito da gente também, não, entendeu? Essa galera não chamava a gente pra tocar. E assim,
Eu acho que assim, exceto o segundo, assim, né, que deu aquela força no começo e tal. A gente tocou em vários shows organizados pela Two Beers, né, e tal. Ele lançou os materiais físicos do WC também, né. Mas a partir de um dado momento a gente começou a fazer os shows, assim. Na verdade, no começo teve esse lance lá do Goiânia 2 que você perguntou agora há pouco, né. O Lucas organizava shows lá no Goiânia 2, que era uma coisa meio, de certa forma, pioneira no faça você mesmo, assim, né? Que é o princípio do punk, assim, porque era na garagem do cara, assim. O cara abria a garagem, sei lá, recebia 100 cabeças dentro da casa dele. Tem que fechar o portão, nego subir no muro. Tem filmagem, cara, da gente tocando cover de HC137 com o Japão cantando, inclusive. Com o Japão cantando. O Japão pega o microfone e canta, cara. O Japão empolgava nos shows, velho. Tanto do WC. Nossa, tem um da Perfect que é um prévia calanga. E fica, Goiânia é bom demais. É hardcore. Aí, tipo, foi mais ou menos, assim, falando em meu nome e em nome do WC, assim, né? Que em 2006 eu comecei a organizar um festival chamado Trashcore Fest. Muito influenciado por um festival que acontecia em Brasília desde 2005, chamado Caga Sangue Trash. Caga Sangue é famoso. Então. Aí o WC foi convidado a tocar na segunda edição do Caga Sangue. E aí a gente pirou a cabeça, assim, pro modo como as coisas funcionavam ali no Caga Sangue, no lugar. Era novidade pra gente aquele tipo de organização, o jeito que a galera pirava, os intervalos das bandas, a galera dançando Eurodance antes do intervalo pra outro. Galera baseada. A gente pirou muito mesmo, saca? Tem um adendo ainda, que no mesmo dia que eles foram tocar no Caga Sangue, a minha banda e o WC tinham sido convidados porque tinha um programa que era o Marcão, o Ivanildo. A Hora do Caos. A Hora do Caos, que era na Interativa, que era um programa mais de música pesada e tal. Né? Eu acho que passava era depois das 11 da noite. E eles foram fazer o evento desse programa. Aí convidaram o WC, convidaram minha banda na época, e eu falei, isso aí vai dar merda. Porque era uma porrada de metaleiro, banda de black metal e tal. E beleza, eles foram pro Caga Sangue, o Júlio até não queria ir pro Caga Sangue. Teve essa situação aí, cara, que coisa, né? Ainda bem que a gente foi, no fim das contas. E o show não teve a partir do momento que minha banda subiu no palco, que era uma parada mais groovada, assim, mais... Né, tinha uma quebrada, mas tinha uma levada do rap, assim, um pouco. Cara, os metaleiros ficaram loucos, começaram a quebrar tudo, foi pancadaria pra tudo quanto é lado. Tá louco. Eu tive que sair correndo com o carro, saca? Jogando carro em cima dos outros pra gente conseguir sair. Saca? Não, você falou essa parada do Eurodance nos intervalos e tal. Cara, o Benegão falou isso. Que uma das influências dele, isso, folk e tal, né? Hardcore. Ele ouvia Depeche Mode, ouvia New Order, Joy Division e tal. Sim, porque pra gente aquilo lá foi um choque, assim, foi uma novidade. A gente achou doido. Mas assim, aqui não acontecia isso. O lance é que o pessoal do Caga Sangue tinha uma ideia de alinhar show de hardcore e punk metal, tudo junto e misturado. Cara, isso nunca deu certo. Cara, deu, na verdade. Não é uma novidade. Não, lá deu. Porque era muito influenciado por uma cena norte-americana dos anos 80, crossover, né? Várias bandas comporam esse movimento, digamos assim, de misturar bandas de thrash metal com hardcore e todo mundo se unia, assim, né? Uma única vez que eu vi isso aqui funcionar em Goiânia, cara, foi Sepultura e Ratos lá no ginásio de Campinas. Isso aí foi 80 e alguma coisa. Deve fazer bastante tempo. Você não é da época de vocês, nossa, não. deve ter sido um showzaço, né? Foi, mas era difícil, porque, porra, tô falando assim, anos 80 aqui em Goiânia, a gente ia pra show de metal. Era mortuário, enfim, era tudo na Chacrinha da 115, Lava Jato 2M, vocês devem ter ouvido falar dessas histórias. Lava Jato 2M e tal. Sempre fala que tinha uma guerra de metaleiro. Tinha, cara. A gente ia pra Brasília pra show lá no Gilberto Salomão, aí o pau comia. Os caras iam pra cá, quando tinha show de punk aqui, o pau comia também, entendeu? Nossa, Mas estamos falando de anos 80, isso era bem complicado. Mas nessa época, assim, começou lá no Caga Sangue essa ideia, né, e tal. Funcionou muito bem. E esse lance do Eurodance que o Slake comentou, é porque eles queriam justamente unir bandas de vários estilos, entre aspas, diferentes. Uma ideia política muito libertária, digamos assim. Tinha discursos muito afiados, assim, entre as bandas sobre, sei lá, veganismo, sobre feminismo. Sempre traziam bandas
Também. Toda essa política que envolve o punk acontecia, permeava o caga-sangue ali, sabe? Então misturava tudo isso com a diversão de colocar um Eurodance no intervalo entre as bandas, assim, sabe? Então não era aquela coisa séria demais, assim, aquela coisa... Até o deboche mesmo, que os caras lá de Brasília são zoeiros. Aquela também, coisa né? meio tipo braço fechado em show de hardcore pra pagar de mal, sabe? Eles queriam desconstruir essa imagem de malzão do hardcore, assim, sabe? Aí nos intervalos rolava esse som, o pessoal ficava dançando, tinha um globo de luz. O show acontecia num puteiro no subsolo do Conic, cara, sabe? O bar dos encontros, assim, então... É tipo a desconstrução total da parada, assim, né? Então a gente conviver com Qual isso edição foi que foda, foi assim. que os caras fizeram fingiram um despacho de macumba grandão com as velas pretas. Eles sempre faziam umas gracinhas. Soltavam uns foguetes. Saía fantasiado de múmia. Era uma festa, cara. Nossa, era maravilhoso, assim. Aí eu e o Pedro, que depois virou vocalista do Tirei Zero, que foi outra banda que eu tive, a gente teve a ideia de fazer um festival mais ou menos nessa linha aqui em Goiânia, assim. Exatamente. Que foi o Trashcore Fest. Que o WC tocou em praticamente todas as edições, assim, né? O primeiro foi onde? No Martins Sererê em 2006. Você vê a Tem facilidade. vídeos no YouTube desse. Tem? De algumas bandas, assim, tipo... Acho que o Mob Ape tocou. Esse show foram Mob Ape, eu acho que tem vídeo de todas as bandas no YouTube. também acho que Mob na Ape, época Eternal foi- Devastation, Slaver de Brasília, Possuído pelo Cão de Brasília, DFC de Brasília também e o WC, né? Foram essas as na bandas. época tinha aquela Book Vídeos, eles foram lá, filmaram, tinham LB Vídeos também, por isso que tem isso no... Eu tinha uma companheira em Salvador, cara, ela tinha uma banda, a Lina, ela era baixista do Não Sou Seu Amigo. Não sou seu amigo. Não Sou Seu Amigo, o nome da Não é banda. bom, não é bom, cara. Muito bom. E o sonho dela era tocar no Caga Sangue, cara. Assim, porra, sair de Salvador e tocar no Caga Sangue era o auge pra banda, entendeu? Mas era sensacional, cara, porque lá era uma coisa muito espontânea, assim, sabe? A gente parece que... Não só a gente aqui em Goiânia, mas eu acho que o hardcore tem muita amarra, assim, né? Você vai no show, você tem que preservar determinado comportamento, você não pode se soltar, se alegrar, Mas não é se nem expor isso, cara. demais. Eu assim. acho que Parece que ali a coisa... A cultura Você underground de sentia Goiânia, a cultura à goiana, vontade. assim. O Goiânia, ele é bairrista por natureza. E aí os caras, tipo assim... Cara, eu lembro que a gente ia pro show de metal... A gente ia porque nos nossos não tinha mulher, vamos falar a verdade. Quando tinha a mina bonita, ela tava com cara já. Tava com o cabeludo da outra banda. de Não, metal. os nossos não ia mulher, Na cara. verdade, os caras mais velhos, eles já falam que nos nossos ia mulheres e nos deles não ia. Mas esse é um fenômeno curioso, assim, da gente pontuar, cara. Porque quando o WC começou a tocar, era uma coisa impressionante, assim, cara. Realmente, assim, eu olho pra trás hoje, assim, e penso que... Eu não sei se nunca mais aconteceu, mas... Pensando rápido aqui, eu não vi uma banda que encadeou uma movimentação como o WC Não, fez, assim, isso sabe? aí, isso não Cara, a gente ia aconteceu. tocar, ou sei lá... Pra dar dois extremos, assim. Se a gente fosse tocar no Terra do Nunca, que era pra lá do Terminal Bandeiras, ou se a gente fosse tocar aqui no DCE da UFG, tinha uma multidão acompanhando a gente, assim. Uma multidão dentro das circunstâncias do underground. Sim, assim. A gente tinha- sempre arrastava Você gente já com tinha a um gente. público assim. fixo, Mas, né, cara? cara, Sim. vocês botar 60 pessoas dentro do Terra do Nunca é coisa pra caralho. Pois É coisa pra caralho. Um exatamente, espaço exatamente. comprimido daqui. Sim. A gente arrastava os skatistas que era do Crimeia, que era do meu bairro, alguns do Goiânia 2, aí já dava uma galerinha boa. E as outras pessoas que iam vendo shows e iriam gostando e acompanhavam, assim, sabe? Pois é, cara, porque aí fica assim aquela questão do seguinte, vocês também, quer dizer, já é uma pergunta na verdade, né? Vocês também estavam trazendo algo que ninguém trazia até então. A história que vocês falaram aí, que o Alexandre já pensava em botar uma vocal mulher. Isso não era à toa. O cara já estava construindo uma coisa maior. Como você estava falando, Júlio, né? Porra, discussão sobre a questão do sexismo, do feminismo e tal, já permeava essa discussão. O hardcore já estava permeando essa discussão e vocês queriam discutir isso também nas músicas, discutir isso também no que vocês faziam. Sim. Então, assim, não tinha essa carência, como que se diz assim, estacionada e vocês deram vazão para isso, cara? Que aí por isso você conquista esse público fiel. Até certo ponto, cara, porque a gente também não foi muito... Porque, assim, pra a gente não finalizar foi muito só- revolucionário nisso, não. Porque pra finalizar, não é questão de ser revolucionário, mas, pô, na cena metal e na cena punk é difícil você ver mulher.
E quando você vê tem aquele meme famoso, né? A menina chega com a camisa, sei lá, do Venom. O cara fala, então, fala todos os discos do Venom em formação. Cobrança, assim. Exatamente, entendeu? Uhum. Então, assim, vocês não estavam também atendendo uma demanda que era reprimida, cara? Porque você tinha mina andando de skate, você tinha mina que tinha o que falar, e às vezes ela não se sentia representada. Aí tem uma banda que chama WC Masculino, com um discurso, enfim, uma postura diferente. Eu acho que sim, cara. Eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que sim. Acho que tem essa abrangência no WC. Chegou assim, a ter né? um atrito com a Barb's Nightmare por conta disso, né? Cara, eu lembro que elas tiraram a foto dentro do banheiro masculino. Aí o Alexandre, vocês fazem até propaganda pra nós. Eu tenho a lembrança de ter um flyer de divulgação de um show que o WC ia fazer, eu acho que no próprio Terra do Nunca. E a gente foi ensaiar no Old, na época que não era na Araguá, era ali em frente de Joãozinho Mercedes, né? 24. Isso. No centro. E aí, cara, tinha uns flyers de divulgação lá e alguém escreveu a próprio punho, assim, cara, tipo, caneta vermelha. Rasurou o nome do WC e escreveu embaixo: não vá, são machistas. Eu fiquei sem entender absolutamente nada, Mas assim, então, né, cara? teve uma galera das pessoas mais velhas que associava o WC masculino a alguma coisa machista, entendeu? Como alguma O segregação. pré-julgamento ali. Mas nunca passou na nossa cabeça. Cara, Esse nome aquilo era muito mais de banheiro podre mesmo. Exatamente, cara, exatamente. De sujeira, de imundícia, assim, sabe? Mas é isso, cara, é isso. A ideia era essa mesmo, né, isso cara? mesmo. Cara, só uma curiosidade aqui, o Marcelo Colón, ele é meu amigo de infância, mas talvez as poucas referências que ele tem é da época que eu dançava break e eu via Venom. Meu pai não sabe dessa história, eu dançava break e eu via Venom. Cara, sensacional, cara. Eu sou completamente a favor dessa mistura aí. E assim, vocês tiveram uma projeção foda. Não adianta falar que não foi, cara. Porque eu vi falando aqui, assim, cara, ninguém representou melhor nossa geração do que vocês. Tem muito filhinho de papai aí que tentou. Papai patrocina, tal. Até de outros segmentos, mas não conseguiram o que vocês conseguiram. Por exemplo, vocês foram lá para São Paulo para tocar na Virada Cultural. Belém, vocês fazem... Toda vez que vocês vão lá é épico, né? Cara, a gente ama o Belém, mano. É sensacional aquilo ali, cara. Nossa, tocar fora desse eixo que as bandas geralmente procuram, assim, sul-sudeste. Assim, na verdade, eu já toquei em sul e sudeste com outras bandas, com o WC, inclusive, em São Paulo, né? Não, na verdade, não foi na Virada Cultural, só fazendo um pequeno adendo aqui. Foi num show que aconteceu no mesmo final de semana de uma edição da Verdurado. Ah, tá. Mas a gente tocou no estúdio Noise Terror num Era show uma coisa completamente paralela, desvencilhado. Assim, Mas né? a gente tava no mesmo final de semana da Verdurada, inclusive a gente foi na Verdurada no mesmo Sim. dia. Só que a gente tocou num show um dia e foi na Verdurada no outro como público, né? Foi o Dani que tocou baixo com vocês? Exatamente. Nessa época, né? O Dani que foi quebrar o galho lá, porque o Theo... Não lembro o que aconteceu do Theo no dia. Teve algum imprevisto e ele não pôde ir. Aí a gente videogame. chamou o Dani. E aí tocar no Norte, cara. Nordeste já tocaram? Não, infelizmente não. Ele tocou no Maranhão, né? A gente tocou no Nordeste uma vez, Imperatriz do Maranhão, Isso. 2017, quando a gente estava traçando pro norte. Aí a gente passou por Imperatriz, porque era um caminho ali, a galera até tentou levar a gente para São Luís, mas fugia muito da rota que a gente tinha planejado. Aí a gente tocou em Imperatriz, para dizer que a gente não tocou no Nordeste, a gente tocou em Imperatriz do Maranhão. Mas no Norte, em Belém especificamente, vocês fizeram público fiel. Porque na verdade a gente tocou duas vezes, né? No Pará, assim. A primeira foi em que ano, que eu não lembro? Foi tipo 2009. Acho que foi 2009, cara. 2009. Vocês foram. Bota fé. E a segunda foi em 2017, que a gente fez essa turnê mais extensa, assim, né? Fomos de carro, né? Saímos daqui, tocamos em Palmas, depois Araguaína, depois São Luís Maranhão, Não, Imperatriz, desculpa. Depois seguimos pro Pará. Aí lá a gente tocou. Eu só lembro de ver a foto do cara 3 shows em peladão Belém. no meio Esse da foi da rua. primeira vez Foi que a da gente primeira foi, vez. lá em Quaraci. A primeira vez que a gente foi pra Belém foi o seguinte: lá tinha uma banda que chamava Dercy Gonçalves. Eles vieram tocar em Goiânia. E trouxeram um amigo deles que estava acompanhando a banda. Eles fizeram uma turnê do norte descendo até o centro-oeste. Tinha um amigo deles que viu a gente tocar no show deles, porque o show deles em Goiânia, o WC tocou junto.
O cara viu a gente tocar, pirou no som da gente e falou assim, cara, eu vou levar vocês pra Belém o ano que vem. E foi isso, cara. Eles passaram por aqui, foram pra Brasília e foram embora. E a gente ficou, então tá, né, mano? Beleza. Será que vai rolar mesmo, né? Esse O papo cara entrou aí? em contato e falou, tá lembrado de mim? Pois é, procura as passagens aí que eu vou pagar pra vocês virem pra Belém, que vocês vão tocar na Verdurada Belém aqui e algumas cidadezinhas aqui perto, aqui pra aproveitar o rolê. Essa foi a primeira vez que a gente foi. A gente foi, comprou saiu pra pesquisar passagem de ônibus e tal, e o cara falou, cara, eu vou pagar, mas não folga muito não. A mais barato possível, né? Não pega o leito, não, filho. Pega o comercial e não deu aí. outra, né, cara? Vem com ônibus, vem com aqueles caminhão de Romeiro, fica mais fácil. O Slake encontrou um sacoleiro ali nas imediações da rodoviária. A gente foi e foi uma aventura, né, cara? Porque... E foi assim, ó. Ele pediu pra gente ver a forma mais barata. Aí a gente viu a forma... Eu não lembro quanto que era, porque já faz muito tempo. Eu não lembro, eu nem chuto mais quanto que era mais ou menos cada cabeça. Mas a gente falou pro cara, ele foi e mandou o dinheiro das passagens só de ida. Aí a gente já ficou bolado. Assim, mano, pra voltar de lá. E aí a gente ficou assim, mas pô, mano, vamos, né? A gente tem uns amigos lá que na época não era tão amigo assim, era conhecido de internet, porque tinha a galera do Dercy. A gente só tinha visto os caras uma vez na vida, né? A Atravessando. gente interagia por internet, assim, Orkut, Fotolog, essas coisas. E aí, cara, a gente falou, mano, vamos nessa porra aí, mano. O cara mandou o dinheiro, pá, e tal, mano. Ele não vai deixar nós na mão, não, mano. Mas naquela, né? Aí a gente foi de sacolete, foi canseira pra caramba. Baú quebrou umas vezes na Quebrou na estrada. estrada. Era pra gente chegar num dia, a gente chegou no outro. A gente chegou, era pra fazer como se diz, uma baldeação em Imperatriz do Maranhão para pegar outro ônibus para ir para Belém. E a gente chegou tipo uns 10 minutos atrasado, o ônibus que saía de Imperatriz para Belém já tinha partido e o outro ônibus que saía era só 10 horas da noite, a gente tinha chegado lá 1 hora da tarde. Não. Aí a gente teve que ficar zanzando na cidade. E a galera ficava falando, vocês não ficam andando muito aqui não, porque a galera sabe que vocês não são daqui, vocês estão carregando instrumento, a roupa de vocês é diferente, nega que fuma por causa de R$1, malandro. Eu sei, cara, filho. foi uma aventura, Eu sei. sim, mas A gente ficou muitas horas na rodoviária, a gente foi num boteco lá perto, aí passou umas horas lá, depois foi pra rodoviária, passou muitas horas lá. Teve umas coisas inusitadas, de um velhinho que tava lá, viu que a gente tinha uma garrafa de tequila, colou na banca, queria ser rápido. No final das contas ele queria ir pra Belém com nós. O cara queria trocar o BT dele, sei lá, da 51 no... essa é bom até contar a história dessa garrafa de tequila, cara, porque a gente tá falando tanto do Alexandre, né? O Alexandre, ele foi pra essa viagem pra passar, sei lá, 4, 5 dias, assim, entre ida e volta e os shows que a gente ia fazer lá. Ele deve ter ido, cara, com tipo, sei lá, R$30 no bolso, assim, sabe? Juro, cara, juro. Juro. E aí, cara, a gente chegou lá em Imperatriz pra fazer essa escala, e aí a gente perdeu o ônibus pra Belém, e aí o Alexandre teve a brilhante ideia de entrar no supermercado e comprar uma garrafa de tequila que custava R$20, sabe? Então, assim... Eu lembro de você contar isso. É muito louco, cara. Sobrou só 10 anos no bolso dele. E a gente nem tinha chegado ainda, sabe? Impressionante, né, cara? O Alexandre apavorou nessa viagem. Quase que ele não volta pra Goiânia, cara. O camarada falou que ia arrumar um trampo pra ele numa madeireira lá. Ele falou, não, avisa minha mãe que eu vou ficar aqui, cara. Eu não vou voltar, não. Eu vou ficar aqui. Não, cara, sua mãe é enjoada. Você volta e fala com ela. Vai sobrar pra mim, exatamente. Então teve tudo isso aí. Mas, cara, essas coisas aconteceram num momento em que... Acho que até hoje, assim, se fosse pra repetir a dose, eu repetiria, cara. Eu gosto dessas Você já fez coisas, assim, ó. Não. Não, tem... Não foi por conta disso, não. Porque tem esse circuito do hardcore punk que a gente vive lida muito com a precariedade, né, cara? Mas é aí E que você constrói as histórias, né, velho? Exato, tem muita gente que é execra a precariedade. A gente abraça a precariedade, sabe? Esse é o ponto, Porque assim. a galera de lá, eles piraram na gente, assim, porque a gente chegou,
conversou com todo mundo, tocou nossa desgrameira lá e deu moral pra todo mundo, saiu pra beber depois, fizemos um monte de amizade e a galera lá falava, mano, mês passado veio uma banda aqui de São Paulo que os caras reclamavam de tudo, reclamavam que era calor, reclamavam que era fedido, reclamavam que é comida, úmido, reclamavam de tudo. Vocês chegaram aqui, vocês tomaram tacacá, vocês tocaram hardcore, vocês Jogamos golzinho debaixo dos pés de açaí. Sensacional, A cara. galera pirou também, mano. Foi recíproco. Assim. É isso, é porque pra quem tá no Norte e Nordeste, falo por experiência própria, cara, pra quem tá no Norte e Nordeste, quando chega alguém de fora, não importa se você é de Goiânia ou se você é de São Paulo, não importa se é um Inocentes, um Cólera, ou se é um WC masculino, e o cara se sente bem do seu lado, porra, bicho, você fica feliz pra caralho, entendeu? Totalmente, totalmente. E as coisas são muito parecidas, assim, cara, apesar dessa questão geográfica, assim, sabe? A gente lida com algumas precariedades aqui em Goiânia muito parecidas com as dele lá. Que gente de São Paulo também lida com coisa parecida, que gente lá em Berlim, que tá organizando show em squat, Que também lida. enfrenta, sabe? Mas então aí tem um orgulho, esses né, pontos cara? de encontro aí. É, sabe? cara, mas quantas vezes a gente já não cansou assim? A gente chegar pra tocar em outro lugar, povo, nossa, vai cantar Bruno Marrone, rápido. Ou então os filhos da puta virem aqui botar um boi em cima do pau. O Mozinho fez isso no show do Saca? Muqueca de Rato Porra, aqui, né, mano, cara? vai tomar no cu. O Vanderbilder tocou Bruno Marrone aqui, né? Caralho. Tirando onda. Rola com a gente. Então, assim, a gente é meio que Na Bahia... os caipirão, né? Na Bahia perguntava que hora que o Asa de Águia ia tocar. No palco. Nossa, velho, que bosta. Asa de Águia vai tocar depois de mim? É o chiclete? É o chiclete com Chiclete com banana? banana? Exatamente. Cara, quando eu era mais novo, eu lidava mal com isso. Mas hoje em dia, mano, Faz Não, festa, mas né? é isso. eu achei engraçado, cara. Eu até tive em Uberaba recentemente, encontrei aquela galera que a gente fez amizade lá, né? Aí eu falando, cara, a melhor coisa de vir pra Uberaba é porque eu me sinto à vontade, o nosso sotaque é todo igual. Foda-se, meu irmão. Ninguém fica enchendo nosso saco, não. Falar nisso, eu acho que Uberaba foi a cidade mais longe, assim, tirando Brasília, que a gente foi a primeira vez. Eu acho que foi lá, não foi? Acho que foi, pô. A Foi marmita sim. pedida do Alexandre na van, né? Exatamente. Cara, Altas aventuras, né, cara? Mas... O bullying em cima do Alessandro, coitado. Verdade. O bullying em cima do Alessandro foi Mas pesado. e fala dos festivais que vocês fizeram. Como é que começa? Porque começa na garagem da sua casa, o show que você fazia. Mas quando vocês começam com o festival, com o Trashcore... Foi 2006, cara. Eu acho que talvez nesse ínterim aí a gente já tinha tocado no Bananada ou no Não, Goiânia Noise. Assim, a gente tava tocando Porque você perguntou muito. isso agora há pouco, eu acho que eu vou falar também, né? Vocês chegaram a tocar, né? Tocamos, sim. A gente nunca teve problema, digamos assim, com o pessoal que organizava esses festivais. Assim. Eles convidaram, de todas as vezes que eles convidaram, a gente tocou. Teve não sei nem se a gente pode considerar problema, mas uma vez o Léo Bigode convidou o WC para participar do cast da Monstro e a gente optou por não entrar, sabe? Mas só. Não, Agora, foi em escolha, não foi problema, foi escolha. Escolha, exatamente. Mas em relação aos festivais... Mas rolou um ciúminho, não? Porque quando a gente recebeu esse convite, teve gente enciumada, ainda foi pagar. É porque, assim, só pra reformular, eu falei problema, mas não é nem problema. Porque, assim, há que se dizer, cara, que Monstro Disco construiu uma história que ajudou todas as áreas musicais aqui em Sem Goiânia, dúvida, né? Isso aí sem é fato, né? Não é problema, assim que eu digo. Mas era muito segmentado isso, né? Por exemplo, em Salvador a gente tinha uma abrangência nessa época, porque lá tinha poucos festivais, e aí você tinha uma abrangência nessa época que quando eu vinha para Goiânia passear, que eu sou daqui, eu morava em Salvador, mas eu vinha para cá com frequência. Você tinha assim meio que um set list, assim, você tinha assim como é que se diz? Um cast de banda assim já com mais ou menos uma mesma direção, assim, uma mesma linha e tal. Salvador, bicho, você tinha que botar de tudo. Às vezes você tinha inclusive que ver quem queria tocar. Mas, bicho, tem gente aí pra tocar porque ainda tem buraco aqui na programação, entendeu? Legal. Tem mais gente? Eu tenho a impressão, cara, que esses festivais aqui de Goiânia aconteciam mais ou menos assim também, sabe? Assim, eu conheci muita banda, eu abri minha cabeça pra sons de fora do hardcore e punk por conta do Mananá e do Goiânia Noise. Falo isso com muita segurança, assim. Te apresentou coisas Me diferentes, apresentou muita né, cara? coisa, assim. Eles tinham essa... Pelo menos desde que eu comecei a frequentar e visitando a história dos festivais, aí a gente percebe que desde o começo eles fizeram questão de diversificar as programações, assim, né? Na verdade, os dois chegaram a ser um dos maiores do Brasil. De música independente, sim. Eu lembro que com teve um propriedade. aí, cara. Com propriedade. Pô, eu fui
na intenção de ver o Ratos de Porão e vi, sei lá, o Objeto Amarelo de São Paulo, assim. Era Você uma fala coisa o 2003? no Jockey. O nosso, aquele ali foi rap. Sensacional, Aquilo foi sabe? Tinha uns japoneses tocando, era japonês. Pois o é. Guitar Wolf. Sim. Os caras, uma ressaca mortal, né, cara? I wanna Nem tocar. Esses japoneses Ai, foram olha os que que- vieram com muqueca de rato, não, né? Foi no festival que nunca Só que eles tocaram no então domingo, foi, não, então foi esse. Eles Tinha um só- que fazia cover do Roberto Carlos. É o Hanson. Isso. Sim, é um japonês Pois que é, toca Roberto eu Carlos. fui fazer esse show lá em Salvador, cara, e ele não terminou, não. É mesmo? Antes do Muqueca de Rato subir no palco, o show acabou. Caralho. Deu um B.O. danado. Ah, o cara folgou. Não, mas é só Na época- assim. Eu lembro que, cara, eles chegaram, eu tava perto da banca do DN do segundo, aí o cara era o cara Guitar Wolf, aí alguém, o cara Não, mas não tem nada a ver com o japonês, não. Quem folgou foi Playboy. tá. Não, Playboy. Os japoneses, gente boa pra caralho, Ah, não, curtindo pra mas ele caralho. falou, I cara. wanna cocaine, I wanna cocaine. Aí o DN, aqui não é Colômbia não, doido. Não, os japoneses, gente boa pra caralho, mas é um cara folgou. O cara folgou com o Newton. Já era de motoclube, na época, essas coisas. Então, o cara folgou com o Newton e o cara apanhou. O cara era. Como é que fala? Aspirante a tenente da PM. Aí em 10 minutos, cara, o lugar tava cercado, fechado e o show acabou, entendeu? Caramba. Voltando àquela pergunta lá dos festivais e tal, assim, ó. Na época, eu acho que a primeira vez que a gente tocou, eu não me recordo se foi em 2006, eu não lembro direito se foi 5 ou 6. Cara, eu sei que foi Mas- no Bananada no Martin Sererê, assim, mas... Mas eu lembro que a gente tava tocando muito em Goiânia. Tipo assim, a gente tocava todo final de semana. Sexta, sábado e domingo, às vezes. E tipo assim, tava tocando muito, isso despertou a curiosidade e acabou que aconteceu os convites. Assim, que eu lembro que a gente tocou, teve ano que a gente tocou no Bananada e no Goiânia Nós no mesmo ano. Que massa. E no Que Vaca era- Amarela porque também. eram datas diferentes, um era no começo do ano, É, o mais outro pro era- final. E em relação a quando a Monstro convidou a gente para fazer parte do cast da Monstro e a gente não aceitou, foi uma coisa meio... Foi democrático, assim. A gente conversou entre a banda, tinha gente que queria entrar. Eu, por exemplo, eu queria entrar. Aí tinha gente que não queria entrar. A gente conversou. Eu lembro que a gente pediu conselho, entre aspas, pro Maurício Mota, do Hang, Superstars, e ele falou, não vai nessa não. Aconteceu isso. E a gente chegou no consenso de, cara, a gente pode fazer tudo isso que ele está oferecendo pra gente, a gente pode fazer com as nossas próprias pernas. Então não faz muito sentido. Não era nem uma questão daquela rixa que rolava Two Beers Monstro, assim, não era isso, assim, era uma coisa da gente perceber que a gente podia fazer mais que os dois selos, assim, se a gente fizesse por nós mesmos, assim, né? Mas tinha uma disputa entre Two Beers e Monstros. Ah, Disputa em que eu algum disse momento- saudável. Não tinha, porque era até covardia. Não, tinha umas intrigas clássicas, Mas assim, isso era né, mais- que é era até mais- mais antiga que isso. Porque isso eu nem tava aqui E ainda. era mais briguinha de Orkut do que qualquer outra Era. coisa na época, sabe? Que tinha a galerinha que ficava assim, porque a Two Beers é tosca demais, não sei o que e tal. Tá, tudo bem, mano, mas a proposta do cara era aquela, entendeu? E a Monstro tinha uma outra proposta. Aí tinha uns playboys que ficavam querendo criar rixa só pra escrever no Orkut. Era basicamente isso. Na verdade, não são nem as pessoas, né? São Era os fake, É né? o fã-clube. Eu quero Eu bater falo punheta que eu- na frente do espelho um pouco agora. Não, você é um dos entrevistados. Não, eu quero bater punheta na frente do espelho. É porque eu tava com o Mauro, o dono da Big Green, que nos apoia, né? Aí ele falando assim, pô, você conhece os caras do WC? Eu falei, conheço. Nossa, cara, o restaurante dele é maravilhoso, por sinal, um salve pra Big Green, é muito bom, cara. E aí eu falei, não, eu conheço Chama demais, nós, tá? Chama nós, inclusive, né? Aí ele foi e falou assim, cara, aquela música Padre Pelágio é muito doida. Aí eu fui, contei a história pra ele. Né? Porque assim, a Padre Pelágio foi uma música bombou demais, né, cara? YouTube. Sim. Era uma música que quando a gente soltou, todo mundo pirou, assim, né? Na época do MySpace ainda. Era. Porque assim, a Padre Pelágio, a gente já. Eu e o Slake tinha escrito ela, tipo, uns anos antes. A gente escreveu uma porrada de letra. Era o mês de julho, eu saía do meu serviço e o Slake saía do dele. Meus pais viajavam e a gente ia lá em casa tomar pingorante, ficar fumando cigarro.
E na época eu morava lá perto, porque eu morava Crimeia. no Crimeia, ele no Goiânia 2. Era pegar um ônibus ali, não dava nem meia hora de viagem, eu chegava na casa dele. Nossa, dava nem 10 minutos, Dava cara. 10 minutos. E aí vocês ficavam escrevendo O que música. demorava mais era o ônibus chegar. Depois que eu entrava nele rapidinho. Você lembra do episódio do Daniel, que eu contei da porradaria Aham. que a gente teve lá Foi. com os caras de torcida organizada? A gente fez música pra isso. A gente escreveu um monte de letra na época. A gente ia pra casa dele, ficava bebendo lá uns pingorantes de madrugada, sentado na frente do computador, escrevendo besteira. E acabava o cigarro, a gente ia dar rolê. Lá no Goiânia 2 tinha que andar muito pra achar esse cigarro. Até hoje não é muito Não diferente. mudou muita coisa, não. E assim, cara, aí eu sei que, não sei por que Cargas d'Água, o Thiago virou pra mim, eu quero tocar essa música. Foi, mete bronca, vocês gravam e tal, e ficou uma música do caralho. Foi louco porque era uma época que a gente tava ouvindo muito Extreme Noise Terror, né? Ela saiu My Crust, assim, né? Tucá, tucá, tucá. Eu gosto pra caralho dessa música também, cara. Porra, É boa. E tem- a letra é massa, o som é massa. A gravação ficou legal. Inclusive a gente gravou no República. Aham. Quando era o Túlio e o Japão. E o Japão. Eu lembro que. Que você foi trabalhar lá, né? Eu trabalhei lá. Eu lembro que na época eles estavam começando a gravar. E aí a gente chegou, o Túlio fez uma proposta assim, vocês gravam, sei lá, duas ou... acho Vocês que- gravam aqui, Eu não lembro que se aí foram duas ou quatro. vocês gravam aqui músicas. com a gente. Ele falou assim, ó, Bem calmo. vocês gravam aqui, sei lá, 4 músicas e se vocês gostarem, vocês gravam o resto, que a gente tinha 10 músicas pra gravar. Aí a gente, tá, beleza. Aí fomos, gravamos 4 músicas, a Padre Pelágio foi a melhor. Eles estavam aprendendo também a mixar, a masterizar, então foi um aprendizado pra eles também. A Padre Pelágio ficou boa pra caralho, a gente falou, pô, vamos gravar as outras 10 aqui, né, cara? As outras 10 não prestou. Depois a gente sem querer ser maldoso com o Japão e com o Curi, né, cara? Mas assim, depois a gente até ficou com a impressão de que eles deram um tratamento especial pra primeira música que a gente gravou, Assim, ó, né? faz bem Essa aí. música nasceu com estrelinha, assim, ó. Aí mostrou ela pra gente gostou. Quando a gente gravou o resto, a gente nem aproveitou. Agora faz as qualquer músicas, jeito aí cara. mesmo, tá bom. Eu tenho essa gravação em casa, mas a gente nunca usou. É resto de estúdio, assim. Algum dia, quando a gente for pro céu ou pro inferno, alguém vai pegar e vai falar, olha aqui, ó. Ah, mas compartilha isso, velho. Não, cara. É ruim, cara. Pra você realmente ver, o primeiro disco deles chamava Esgotocore. Eles não têm coragem de soltar, pô. Olha que pode ser a virada aí, né? Só se for depois que eu morrer, mano. Que eu vou botar aqui. Mas assim, a gente tinha que achar essas letras que a gente escreveu. Você falou que você tem seu PC velho e tal. A gente tem que dar um jeito de desfibrilar ele. É só pegar o HD dele. Porque tem uma que é muito boa do episódio do Vaca Brava. Tinha uma do Vaca Bravo mesmo, mano. Porque essa porradaria que eu contei no episódio do Daniel, que rolou Essa é a do todo. Vaca Bravo que você contou? Cara, jogaram o skate do nosso amigo. Nosso amigo tinha acabado de comprar o skate, todo feliz lá. Jogaram no lago. Foi, ele contou a história aqui na E assim- entrevista com o Daniel. Só que aí tem uma outra que é pior. Um amigo nosso, Luiz Felipe, né? Ele é negro, tal. Ele chegou, já tava dando uma bafa, já tava Já tinha rolado tiro pro alto, viatura, não sei o quê. E ele chegou bem na hora. Chegou tadinho, cara. E ele tava arrumado. E ele andava mais arrumado que a Na hora, gente, cara. Verdade. E ele todo limpinho, bonitinho, cara. O policial catou ele porque era negro, jogou ele no Mas campo. eu acho que foi o Murilo. Ah, não, que foi. algemaram o Luiz e jogaram o Murilo no Eu camburão. não lembro muito bem, mas eu acho que o Murilo entrou no Não, camburão. o Murilo Luiz entrou. eu não lembro muito bem, O não. Murilo entrou porque ele deu a paulada no cara Caralho. e continuou correndo o policial, até que ele atirou pra cima. O policial encostou o cano quente nas costas dele. Nossa. Tá louco. Cara, Treta, mano. Mas era divertido. mãe, Pois não é. assista esse Aí vocês escreveram a música pra isso. Cara, escrevendo. Era uma música que falava do Vaca Brava. Mas eu não lembro direito, porque já faz muito tempo. Não, cara. tem muitos anos. A gente fez uma música pra um amigo nosso que era mentiroso pra caralho. Porque eu lembro que a gente tava lá no porão do rock, tinha uma porra de um bang jump. O cara contou a história que ele já tinha saltado não sei quantas mil vezes de bang jump. Pra tudo o cara tinha uma história. Ah, eu já fiz. Já Eu tive. queria ser melhor que todo mundo.
Pra ele fazer melhor, entendeu? Aham. Mas tem gente assim no mundo até hoje. Tem, O até pessoal hoje, chama ele não foi de muda Forrest Gump, não Forrest foi? Gump, é. Forrest Gump. Bizarro. Uai, fez a música chama Forrest Gump. Não, era o apelido que O apelido dele. falava entre a gente. Entre a gente e o Forrest Gump chegou. É. Mas tinha que botar o nome da música Forrest Gump, cara. O melhor possível. Mas dessa sequência de letras assim que a gente fez, eu acho que eu usei só o Pato Pelágio. Só o Pato Pelágio. As outras não chegamos a usar. Nem você já usou em banda. Não, eu não usei porque eu cantava com os pau no cu que tinha que cantar em inglês. Vamos cantar em inglês? Vamos cantar em inglês, caralho. Os bolsominions do caralho aí. Viraram bolsominion hoje? Vixe, todo mundo. Só assim, tirando o Ianzinho, meu amor. Meu... Dessa galera de vocês, dessa turma, muitos viraram bolsominion, velho? Cara, Não, tô falando do WC, tô falando assim, da A galera galera. que colava junto, assim. Vixe, tem. Cara, tipo, da galera mais próxima nossa, assim. foram um pouco, assim, pensando Não, rápido. viram agora, pelo eu menos um. Ah, não, deve ter, sim. Aí você se sim. pergunta assim, o cara sabia o que ele tava ouvindo na época? Ah, é triste, né, cara? Não, cara, porque assim, eu falo nem dos bolsominions, eu falo dos caras que virou amante de político mesmo. Tem cara que virou amante de político de um jeito, cara, a gente viveu dando porrada nesses caras, agora vai escolher um pra abraçar, vai tomar no cu, cara. O cara tem auxílio terno, tem auxílio gasolina. Até o Muqueca falava do auxílio paletó. Né? Pô, deve ser, cara. Mas pra mim, pior do que virar... como é que se diz? Puxar saco de político é virar bolsominion, cara. Com Porque aí certeza. o cara não tem a menor Concordo ideia do que ele muito com ouviu. você, Júlio. Sim, sim. Cara, ele não entendeu nada, ele né? Ele entendeu passou por nada, aquela ele passou- etapa e não Eu vou levou dar nada uma pra vida Ele, dele. na né? verdade, O cara vira na verdade, ele não crente, pra sabia mim, é nem o onde ele pior, tava. Sim, sim, Mas concordo é uma muito. coisa É. que tá Não, ligada na eu tenho época. muitos amigos do metal, porque assim, na nossa época de metal era um negócio meio foda, né, bicho? Era, assim, não falando que é melhor, na minha época, a gente não, esquece isso, mas assim, porra, bicho. Tava era de comprar- Miller. No meu tempo. No meu tempo, não. Mas, porra, a gente chapava o coco com cola de sapateiro e tal, e todo mundo tinha overdose, porque a cocaína daquela época era melhor. Falar abertamente. Sim, sim. Falar abertamente, a cocaína daquela época era melhor, a galera tinha overdose. e tal. Eu entendo muitos amigos meus que viraram crente, porque o cara não estaria vivo, velho. Saquei. Talvez entendo. ele ter virado crente salvou a O vida cara dele, né? fez uma escolha, falou, velho, ó, não dá pra mim mais, entendeu? Beleza. Agora, Será o esse cara virar também suporte de político, beleza, escolha do cara. Agora, bicho, dar suporte a um filho da puta como esse que tá no governo, o cara não tem a menor ideia nem do que ele ouviu. Ele não sabe nem onde ele passou. Não, cara, mas É, muita ele gente passou. surfou na onda. Quantos amigos nossos não surfou na onda? Que depois montou um grupo de pagode, virou cara de agarrar a mina em micareta pelo Mas braço. isso daí faz parte da vida também, cara. Tipo assim, eu acho que a gente não tem uma cartilha que tem que ser uma coisa só a vida inteira, né? Sim, sim. Mas, Mas é porque eu acho que tem- coisas que não Tem alguns bate. princípios, assim, Eu né, falo- cara? Tipo, esse negócio de ter vivido o hardcore punk, assim, eu acredito nisso até hoje, assim, mas eu acho que isso não sei se deveria, mas é uma coisa que molda caráter. Minha né, irmã sabe? fala que a gente sofre de síndrome de Peter Pan, você pira? Não acho que seja isso, assim, eu cara. não Eu acho acho, que é tipo, cara. é uma coisa que você vive, que você acredita que você assimila muita coisa daquilo, Cara, assim, sabe? É princípio, assim. Não, Então mas eu chega um levo cara isso. com um discurso eu, por exemplo, como esse, o que você o se Mad deixa Ball fez, já levar. cansei de falar, cara. Aquilo ali arrasou pra mim. É triste, Eu não cara. escuto. Cara, hoje eu vi. Eu não consigo ouvir. Tanto que eu amava aquilo, eu não consigo. Cara, hoje eu tô surfando lá no Instagram, lá eu vejo lá o Steve Caballaro lá do... Cavaleiro. O Steve Caballero lá, dropando, e aí de repente ele para e começa no estúdio com a banda dele e tal, e fala, cara, bicho, isso não é síndrome de Peter Pan, isso é o cara saber onde é que ele está até hoje, Cara, mas saber o que ele gosto, fez. É igual a gente Isso. falou, essa cena, esse mundo punk hardcore molda caráter. Porque Exato. foi ali que eu aprendi que era errado ser homofóbico, entendeu? Porque, tipo assim, a gente já vem pré-moldado, assim, da nossa família e tal, a ter uns pensamentos assim, a agir de forma preconceituosa, Exatamente. de forma racista. E o hardcore, ele quebra isso, Sim. entendeu? Uhum. Então molda caráter. Então, pra mim, Só que também tem uma outra questão, cara. O hardcore é um círculo social como qualquer outro, assim. Exatamente. Então vai ter gente ruim, Vai vai ter ter gente pisada, desinteressada, vai ter Com gente com a certeza. cabeça, sei lá, um De pouco ver. Mano, conflituosa. Tem uma assim. banda lá de São Paulo.
Eu vou chamar eles de pior. Deixa eu pegar. Calma, dá pra... Aham. Cara, o dia que falaram, olha isso aqui, que porradaria disso aqui, eu falei, cara, isso pra mim é som de menino revoltado. Porque eu ia quebrar o braço da carteira do colégio, assim, Cara, a gente escuta isso, não dá pra abstrair nada de uma banda dessa. Não, cara, nada. sabe? Não diz nada, assim, Nada. sabe? Além do som ser uma merda Se também. você pega, por exemplo, o Paura, que sempre teve já uma outra visão, né? Não, completamente Que é- diferente, Que fala, assim, nessa ala do hardcore que a gente acredita, sempre, né? Falando de união, de igualdade, Sim. como é que fala? De uma cena que tenha mais empatia um com o outro, Sim. né? Aham. Aí me aparecem esses caras, pô, eu vou dar porrada, eu vou tomar bomba. Em Brasília, um dos caras da cena, cara com um X na mão, daquela galera que tinha um X na mão lá, cara que virou pastor também, né? Mas lá sempre colou com isso. O cara abriu a igreja da maçonaria. Vocês viram isso? Não vi, cara, não vi. Ainda Vocês não- bem que eu não vi. Eu vi a igreja da maçonaria, mas o cara veio do hardcore, esse cara? Ah, Eu não sabia, não. Mas é isso, assim, existem essas anomalias, né, cara? É, como você Vai, falou, Luiz, sabe? ele Eu acho que é a galera do é um Vegan círculo Red. social como qualquer Como outro, qualquer cara. outro, cara. A gente não pode exigir que ele seja melhor, que ele Exato. seja mais esclarecido. Ou que seja ele extremamente coerente. E- porque Não nem é, não é, cara. E o Tem princípio é o resgate gente da ruim. masculinidade tóxica. Eu não vou ficar pagando de santo falar que eu sempre fui legal, não, que eu sempre fui um cuzão. Eu sempre fui um cuzão, eu falo, eu sou muito difícil hoje, mas em vista do que eu era, eu sou um amor hoje. Não, é sério. É igual o Pablo falou, cara, se você nunca mudou, algum problema você tem. Sem dúvida. Mas se mudar pra melhor. Sim. Sim, não regredir. Não regredir. É. Hoje, muita coisa que eu fiz, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, cara, que merda que eu era. Mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso, assim. Isso é muito normal, né? É humano isso, né, cara? Na verdade, o problema é se você não reconhecesse isso. Exatamente. Aí seria problema, entendeu? Se você não reconhecesse, Eu é que direto seria eu falo, cara, problema. tem altas ex-namoradas minhas que me odeiam com razão, eu dou total razão pra elas. Outras é mais drama, mas... Pois assim, é. O problema é se você não reconhece isso, cara. Sim, e assim, agora eu não entendo. Exatamente o que você falou, não dá pra entender. Eu não consigo entender mesmo, cara. A galera que conviveu com nós, escutava as mesmas coisas que nós, dizia que acreditava nas mesmas coisas que nós, tá desse lado. E eu prefiro nem papo, eu tô meio que igual o Fu falou. Não conversa comigo. Mas não precisa. Exatamente. No fim das contas é isso, cara. É gente que eu não quero ter por perto, assim, sabe? Cara, eu até entendo algumas pessoas assim que votou nesse camarada aí e por conta de um ou Camarada não, porque é coisa comunista. votou nesse pau no cu aí, que tipo assim, na época comprou uma ideia que tipo assim, a pessoa é mais leiga no assunto político e tal, mas assim, cara, hoje em dia, Continuar se você defendendo. tiver um pouquinho de humanidade, você sabe que aquele cara não Depois rola. do que aconteceu, eu né, tenho uns cara? amigos de Batendo trabalho, sobre a cara, pandemia. da escola que eu trabalho. Eu trabalho na escola lá no Parque Ateneu. Tem uns amigos de trabalho que votaram nele. Aí a gente tem um grupinho lá que tem um amigo meu que fala, cara, toda vez que o cara faz uma merda e é frequente, né? É diário. Vocês não precisam abrir a boca. Aí ele fala, tem um amigo meu lá, Thiago, que fala, porra, Paulo, toda vez que eu vejo ele fazendo isso, dá uma vontade de te atropelar quando eu te vejo na rua, cara. É uma Entendeu? tristeza, E o Paulo, né? porra, foi mal e tal, não sei o quê. Tudo bem, reconhece. Sim. Mas o foda é ver que, cara, tem professores que trabalham comigo na escola, claro que não vou dizer o nome da escola, mas tem que é formado em história e é defensora do cara, assim, de uma forma cega, radical. Não, aí é a pessoa que abraça a ignorância mesmo. Exato, assim, né? abraça vai. e vem cá comigo. vamos Nada de casar, braçada, entendeu? que a ignorância vai Vocês até o viram a fim com última, ela, né? aquele que falou que ele passou a acreditar na urna eletrônica. Agora tá bom, né? Agora tá fácil, essa corda tá no pescoço, mano. Cara, eu quero voltar a falar de WC. Porque eu vi Eu ia falar voltar. de WC nessa porra desse programa aqui. Tem previsão de volta? Um revival? Cara, é muito fácil a gente fazer um som de novo, assim, né? A questão é mais geográfica, digamos assim, porque o Alexandre tá morando em Brasília,
Mas A gente não já sabe que até quanto tempo também. Já que a gente falou tanto sobre ele, o Alexandre, ele tem uma vida cigana, né, Manda cara? recado logo pro cara. É, Fala, não, Alexandre. Alexandre, para quieto aí, meu irmão. Por favor. Meu irmão, vou parar quieto aqui nesse cara desse É Goiânia. porque ele é meio cigano, cara. Ele tava há pouco tempo atrás no interior de Minas, agora ele veio pra Brasília. Daqui a um mês ninguém sabe, né, o que é que vai acontecer. E o Stone, que é o baixista do WC, mora em Goiás, né? Mas, Ah, o Gabriel. Gabriel, exatamente. Ah, cara. Ele tá vindo com alguma regularidade pra Goiânia. Ô, Gabriel, assim. você tem que vir aqui, velho. Porra. Demais, Ô, demais. Estoneira, faz cerveja pra nós. Pra nós, por favor, né, velho? Vou te visitar, Estoneira. Cervejinha com capim-limão, cara. É, Stone manda uai. bem, viu, nessas receitas Muito, aí. nossa senhora. Quando ele começou com essa parada de fazer cerveja e tal, eu tava fazendo pão, cara. E a gente falou, não, hora vamos fazer uns pão aí, uma cerveja junto. E, Sim. pô, nunca rolou. Stone é sangue bom Nunca demais. rolou. Esse rolê do WC Pô, deu em uma porrada aqui no 2017. microfone aqui, né? Esse rolê do WC em 2017 lá pro Nordeste, Barra Norte, só aconteceu por causa do Stone, cara. É. Porque ele foi o motorista do rolê inteiro, assim. Cara, eu não Impressionante, cara. lembro- Eu não lembro o ano que ele entrou na banda. É, boa pergunta, viu? Eu não lembro. Ele não é da formação original. Não, Não, é Theo o Theo. era da formação original, né? E aí... O Theo é aquele amigo seu também. É, até a gente é irmão, cara. É. A gente é meio que família. O Theo, cara, ele saiu da banda assim pra Trabalhar, resolver a vida dele. é. Pra resolver a vida dele, assim. Então, tipo, ele meio que saiu assim na obrigação mesmo. Aham. Aí depois o Stone entrou, mas eu não lembro. Aí, tipo assim, nesse meio tempo aí, a gente fez show com o Demi em São Paulo, a gente fez show com o Cello em Brasília. Exatamente, o Shell Com de Cello? Uberlândia. Aham. Tocando baixo. A gente chegou a fazer show com O Brunão. que tocava no Ressonância. Uma vez, acho que Minion Alert! Minion Alert! ele é mesmo. Eu não sabia, cara. Rapaz, Que ele merda. ele é. Oh, caralho. Mas dizendo ele que se arrependeu de votar no cara. Mas Eu ele- sei em quem vocês votaram no verão passado. Mas enfim, a gente chamou o Brunão porque eu acho que foi em 2010 a gente foi convidado para tocar no Goiânia Noise de novo e era uma edição da Ambiente. E a gente já tava sem baixista. E na época a gente pensou assim, cara, tem que falar rápido se quer, se não quer. Aí a gente ficou naquela, não sei o que. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos aceitar e aí a gente corre atrás de alguém para tocar baixo. Aí a gente aceitou o convite. Mais ou menos igual o início da banda, né? Vamos montar a banda aí, escolhe o que você quer tocar e vambora. Aí a gente aceitou o convite para tocar no Goiânia Noise da edição da Ambiente. E depois disso a gente começou a ficar especulando quem poderia segurar o baixo naquele show, entendeu? Aham. E na época a gente chegou numa conclusão que ele pegaria mais rápido as músicas e resolvia o problema. E foi isso que aconteceu. Ele pegou as músicas rápido e tal, a gente tocou, pá. É, e aí quem ficou mesmo foi o Stone, assim, né? Que o veio Stone... depois dele. Sim, É, que o exatamente. Stone já... Rolou um fluxo de gente de Uberlândia pra Goiânia em um dado momento aí, sabe? O E aí veio Cello. Cello, veio o Stone, veio o Hudson, veio um monte de gente pra cá, assim. E aí o Stone veio mais ou menos nesse bolo aí. E aí a gente, na verdade, acho que o Alexandre já conhecia o Stone. Eu acho que o Stone tava chegando a ensaiar com o Just Another Fuck nessa época, cara. Era uma coisa assim. Ele levou o Stone lá pra casa, num dia que a gente tava tomando uma cerveja. Aí a gente ficou lá chapando e ele falou pra mim que o Stone seria o novo baixista do Pior que WC. essa foi a época que eu fiquei mais away, que eu virei chefe de cozinha, então não tinha tempo Eu tô tentando lembrar o ano disso, mas é Cara, difícil eu acho- saber, eu acho cara. que- Eu não... Eu acho que isso foi bem na época que o Bruno tocou ali. Aquela época era 2010. Isso aí foi entre 2011 e 2012, eu acho, que ele entrou. Assim. É só lembrar Pode se ser. foi antes Copa ou pós-Copa. Cara, eu referência lembro que eu tinha assim, acabado de chegar em Goiânia em 2011, aí eu conheci o Stoner. Primeiro eu conheci a Laís, aí ela era muito amiga do Stoner, conheci o Stoner. E através deles conheci o Cello também, que tinha isso mesmo, assim, uma migração, eles iam muito Sim, pra cá. aham. A galerinha Esses caras moraram, e o mais louco, esses caras moraram na casa do Alexandre. Foi. Chegou um dado momento que morava, sei lá, Alexandre, o André, que é o irmão dele, o Lucas, que é o irmãozinho mais novo, a mãe e dois caras de Uberlândia, dentro de uma casa pequena, assim, sabe? O Alexandre tem esse acolhimento, assim, né? Os caras chegaram, não tinha muito o que fazer, não tinha muito pra onde ir, falaram, não, fica aqui em casa, bicho. É. Aí os caras passaram um tempo lá, né? Desde moleque, Rolou um né, estreitamento de laço com o pessoal de Uberlândia. O WC tocou muito com o Dead Smurfs, né? Que era a banda do Shell, do Hudson.
Do Joãozinho também, Rapaz, que mora aqui em Goiânia. Contando essas histórias... Né? Do Alisson. Contando essas histórias, dá vontade de fazer o circuito no centro, Bairro 3, Ronan. Dá, né? Isso aí é uma coisa que... Vai no Bairro 3 não, mano. Latado, ó. Não. Sujeira. Tô falando Bairro 3 daquela época. Hoje eu nem sei como que é. Hoje não vai lá não, que é só reto. Não Mas tem nem assim, reto pra você ver. é fácil, cara. Eu acho bom, assim, porque o WC é uma banda que não tem prazo de validade, assim, pra gente, pelo menos, sabe? A gente vai tocar quando a gente quiser tocar, sabe? Quando a gente puder tocar, né? Mas quando estoura a Padre Pelágio, que vocês falaram, quando vocês começam a receber mais convite e tal, não chegou um momento assim que vocês chegaram próximo da profissionalização? Falar, cara, se a gente seguir aqui... Nunca. deu. Com certeza não. Cara, E a gente tocou em muitos lugares. A gente tocou em Cuiabá também, num festival desses que era... Acho que era Calango, não? fora do eixo. Fora do eixo. a gente foi com Maltrapilhos lá de Brasília, numa van, uma viagem divertidíssima. A gente andou, acho que a gente só não foi pro sul, mano. Lá no sul a gente não foi em lugar nenhum. Mas sempre nessa dinâmica, assim, de tocar quando a gente tinha tempo pra tocar, sabe? O Slake no trampo dele, eu no meu, Stone no dele, Alexandre nas correrias ali, era isso, assim. Dava um jeito de tirar folga tudo na mesma época, ou pedir uma folga, ou tirar férias, e pra dar certo, assim, né? Mas é igual ele falou, assim, aí a gente tá espalhado hoje, né? Eu acho que quem mora aqui em Goiânia hoje em dia é só nós dois. E apesar de que o Stone vem, eu acho que quase todo final de semana. O Stone tá aqui. Mas tá na gaveta, mano. É só falar assim, vamos organizar tal, a gente organiza antes e fala assim, vem, papão, Mas deixa eu falar. Vamos fazer uma festa do Pavê e ouvir Calma, que eu tenho um plano disso. Não fica dando spoiler, não. Eu tenho um plano disso. Então pronto. Mas assim, eu acho necessário vocês voltarem. Primeiro porque depois de tudo que a gente passou nesses 2 últimos anos, 20, 21, cara, até com a questão assim, sobrevivemos. Cara, eu tô Total. Celebrar a vida, né, cara? Que eu tava até afastado. Eu me afastei. Eu tinha perdido minha amizade com o Júlio, assim. Eu não sabia nem por quê. Foi uma das coisas que a pandemia eu falei, mano, seguinte, quero morrer assim, com desentendimento com pessoas que eu gosto, não, cara. Pessoas que eu amo, não. Entendeu? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente voltou a conversar um pouco antes da pandemia até, né, e tal. Mas enfim. E assim, outra coisa. Desculpa te cortar, mas assim, eu acho necessário, até porque tem muita galera que pega o pau de vocês pra gozar, ou da nossa época, eu vou dizer assim, né? Cria comunidades e tal, mas tá lá no conforto do lar do Alphaville, não sabe nem metade do traslado, assim. Eu acho que a história tem que continuar sendo contada de vocês, porque o que vocês fizeram foi fantástico. Igual o Júlio falou, vai profissionalizar. Cara, não tinha como. É hardcore, porra. Aqui no Brasil ninguém leva isso a sério, não. Tudo bem, mas aí, o que você fala, desculpa interromper, mas você fala assim, a história precisa continuar sendo contada. Cara, eu não peguei a história de vocês, mas só do pouco que o Pavel sempre me falou de vocês, do que vocês complementaram aqui, todas as histórias, e aí se encaixa muita coisa, tem um pouco daquilo que eu falei, da importância que vocês cumpriram na época, cara, de trazer para discussão, para a cena do rock and roll goiano, uma coisa que talvez os outros grupos não pensavam, entendeu? Sim, e som também, sabe? Eu acho que a gente, assim, na organização de show, trazia umas bandas legais que outras pessoas talvez não trariam para cá, sabe? Talvez por falta de conhecimento ou de interesse também. Acho que mais de interesse mesmo, assim, sabe? E a gente viveu isso, assim, a gente se esforçou pra fazer esse tipo de coisa acontecer, né? Eu lamento muito que não tenha rolado uma... Na verdade, eu acho que depois que o WC, digamos, deu uma estacionada, assim, teve uma outra geração, que foi a geração do Entre os Dentes, né, e tal... Que houveram algumas bandas boas ali circulando. Na verdade, houveram bandas, né? Porque hoje nem banda de hardcore tem mais aqui em Goiânia, infelizmente, sabe? Tem, claro, mas são pouquíssimas, Não, mas eu tô falando assim, então foda. É triste pensar que não houve renovação, né? É isso que me incomoda, assim, né? Pode até ser que tenha, mas tá muito escondido. Mas não teve a renovação que vocês trouxeram, por exemplo. E é difícil cobrar isso também, sabe? Eu só lamento muito que não haja, assim, porque eu gosto de ver banda nova, eu gosto de acompanhar a cena, eu gosto de participar disso de algum jeito, né? E mas, não cara, ter banda circulando me deixa triste. Que é ruim. Mas eu acho que é geracional isso. É isso que eu ia falar, é geracional isso. É geracional e depende muito do que tá acontecendo no momento, né? Porque, tô falando nem que é bom nem que é ruim, mas hoje
Se nos anos 80, que é a minha época, 90% dos moleques queriam ter uma banda de metal, nos anos 90, 2000, vem com punk hardcore, hoje em dia 90% dos moleques quer ser cantor de trap. Sim, e não tem problema nisso. Não tem sabe? problema. Isso que eu tô falando, não tem problema, não é julgando se é ruim ou é bom. Sim. Porque o rock também, até certo ponto, tem aquela caretice que o rap não tem, assim. Eu acho que o rap dá lugar de fala para questões muito urgentes, assim, e que o rock talvez não tenha conseguido contemplar. O punk não conseguiu. E é uma coisa que a gente falou com o Scafa. É uma coisa que a gente falou com o Scafa, que ele falou, cara, porque o Scafa falou, né, que ele veio também dessa... O Scafa ia no show do Exato, ele falou que ele gostava do hardcore e tudo, mas Esqueceu de contar de a onde história ele quando morava... Você falou que ia contar essa história. Quando foi, Não, você mas falou, eu vou deixar ele contar. quando fizer a entrevista com o WC, eu vou contar a história de quando você foi Conta a atropelado. história de quando ele quebrou a perna na roda de hardcore. Mas assim, o Scafa falou isso e que é emblemático, cara. Assim, você tem muito menino branco aqui, de bairro nobre, que quer ser cantor de trap porque é modismo. Mas o Scafa falou isso, cara, eu vivi o hardcore, eu conheci o Pavel no hardcore, eu frequentei o hardcore e tal, não sei o quê. Mas o que era acessível pra mim era o rap. A forma de organizar, o acesso aos shows, o acesso à produção. Sim. Cara, você não tinha grana pra alugar uma bateria, pra alugar um lugar. Cara, você pegava um play, botava no quintal de alguém e começava a cantar. Mas a gente veio de uma geração que foi muito privilegiada numa questão assim. Cara, rolava muito estúdio aqui em Goiânia. Eram baratos, era coisa assim da gente juntar R$2 cada um, R$5 cada um, você pagava a hora do estúdio, era fácil. Teve isso, eu acho que também, cara. A nossa geração viveu mais na rua, sabe? As gerações atuais, assim, eu não sei se é por uma questão de insegurança, eu não sei se é por uma questão de acesso à tecnologia, se é por uma questão de família que não gosta de ver menino na rua mais. Parece que gente na rua é uma ameaça, né? Sempre. Então, a gente teve esse privilégio de convivência, assim, sabe? De estar andando de skate, de estar jogando bola. Sim, sabe? Isso aí, cara, eu acho isso uma coisa sensacional, assim, uma coisa importantíssima pra socialização, assim, sabe? Pra gente sentir vontade de aprender um instrumento, a gente conhecer as coisas pelo contato, frente a frente, assim, sabe? Do jeito que, sei lá, meu irmão mais velho, Caio, cara, me mostrou tanto som, assim, cara. Eu comecei a tocar um pouco por ele, que chegou a tocar baixo tocando baixo lá em casa, sabe? Quem se interessa por aprender a tocar um instrumento hoje, cara? São pouquíssimas pessoas, sabe? E não é por falta de acesso, assim. Eu entendo que no Brasil as coisas aqui. são... instrumento é caro, imposto, etc, mas são poucas pessoas que se interessam efetivamente, assim, por montar banda, assim, sabe? No tanto que era fácil encontrar estúdio. Mas é uma reação em cadeia, né? Não tem gente procurando estúdio fecha, velho. Vocês tiveram estúdio, vocês sabem disso, sabe? Por isso que a gente tá aqui tentando fazer. Então, galera, dá like aí nessa porra. Por favor. Valoriza aí a movimentação, a correria. Até porque, assim, a gente quer fomentar mais coisas além de bate-papos, assim. Cara, eu quero estar à frente de fazer o documentário do WC, entendeu? Porque, assim, eu tenho uma outra ótica, óbvio que vocês vão falar, mas eu tenho uma outra ótica de quem viu de fora tudo aquilo, assim, cara. Entendi. Hoje eu vejo a importância. O tanto que foi importante, cara, aquela porra da gente tocar dentro de boate gay, mano. Né? Enquanto... Saca, tinha... isso aí é o de menos. Banda de metal não entrava. Não, mas sim, banda de Mas metal... isso tem um peso e importância. Acaba sendo uma abertura, assim, né? Exato, Porque... e assim... Me chama. Por tudo mesmo. Vamos fazer junto. Claro. Não, vai ser a nossa equipe. Mas assim, eu falo por tudo, porque aquilo ali foi simbólico. Foi massa. A união da galera, desde da galera do Goiânia 2, a do Crimeia, os playboy de Jardim América, os playboy de Bueno que pagavam um pauzinho, mas tinha medo de... Você chega a roupa! Então, mas isso tem em todo lugar, mano. Não, óbvio, eu só tô tirando... Deixa eu tirar o saco, caralho! Senta o aço, mano. Lombardi, quanto tempo deu aí, Lombardi? Vai, 1h e... Eita, já. 14. Não, tanto a gente vai ter que encerrar. Faz as suas... Não, na verdade não tem consideração final, né, cara? Na verdade é o seguinte, é perguntar o que vocês estão de projeto pessoal cada um, o que vocês estão fazendo cada um aí de projeto para tocar o barco, para tocar a vontade de tocar, para tocar a vontade enfim, de descobrir a música ainda e tudo, o que cada um tá fazendo. Cara, e aí, finalizando, se tem algum convite já formado, porque se não tiver eu não vou dar spoiler, mas a gente quer fazer um...
Entende? Um bagulho. Legal demais, Cara, cara. eu tenho outras bandas, né? Eu tenho uma banda que chama Death from Above, que eu toco batera. A gente gravou um cover de uma banda que chama Varukers, que Sim. vai sair num tributo brasileiro ao Varukers. Caralho, Eu acho velho. que dezembro ou janeiro tá na mão isso aí. Porra, caralho. E assim, a gente não tem show, essas coisas assim, ainda não aconteceu por conta da pandemia ainda, assim, e tal. Esse tipo de projeto eu ainda não tenho, mas eu tenho essa banda e tem uma outra banda que chama Continente Terror, que eu também sou batera, inclusive eu gravei lá no Luna, quando era o Lucas. Gravei com essa banda, só que foi assim, a gente gravou em março. Na outra semana veio a pandemia, veio o lockdown, aí não deu tempo da gente fazer muita coisa, assim, não deu tempo de divulgar muito, de fazer muita O material coisa. tá parado. Essa gravação a gente soltou 2 músicas no YouTube e a gente gravou um pouco mais, assim. E é uma banda muito boa, por sinal. E é isso, cara, tipo assim, eu não tenho previsão pra fazer show de novo com essas bandas, assim, até porque isso depende muito do que a gente tá vivendo agora, né? Mas eu tenho mais 2 bandas que eu ainda tô na ativa, assim. Aí a gente bota no YouTube, bota no YouTube nosso lá o link dessas bandas também, Certo, o trabalho certo. que você tiver. Certo. E como é que você tá, Julião? Cara, eu dei um tempo Julião das pra bandas, Julião, né? Xará. Exato. Marisa! Eu tive um monte de banda, assim, né, cara? Paralelo com WC, assim. Eu toquei no Ímpeto, toquei no Possuído pelo Cão, lá de Brasília. Grandes amigos aí, né? Toquei no Frieza, toquei no Bang Bang Babies. Só que Tem mais. Se for chamar, Você é do Bang toquei no Bang, você é do Bang Diversões Bang de que época, Eletrônicas. cara? Cara, eu toquei no Bang Bang 2017 e 2018, salvo não, engano. não. 2016, 2017, coisa assim. Eu sou ruim de data. 2006, 2008, eu vim aqui, aí eu falei com o Pedro, cara, que eu fazia um evento lá em Salvador, convenção de tatuagem. Todo ano, nós fizemos 6 edições. E a gente levou gente pra caramba, cara. Cataléptico não, já era Six Iners, né? Six Iners, Matanza ia todo ano, Red Hunter, Mystifier, Cascadura, que eram as bandas de lá. Mas levamos Venus Volts, levamos TNT, levamos Tordas Zumbis do Espaço e tal. E eu tinha o tesão que eu nunca realizei, que era levar Bang Bang Babies, cara. É uma grande Eu banda, né, queria cara? levar, Eu gosto porra, muito, bicho. assim, cara. Eu fiquei muito feliz Até os caras porque terem me eu chamado. botava Retrofoguete todo ano, cara. Aham. É uma banda que conversaria. Exato, ali, conversaria bem, sim. entendeu? Aí, só que eu fiquei um ano na banda só, né? Eu cheguei a gravar umas 4 músicas aí que saíram recentemente aí nas plataformas digitais. Pedrinho tá até lá no México agora. Tá né? lá no México, no Festival da Slovenia de lá, demais. Pedrinho é sensacional, cara. É uma sugestão pra uma próxima entrevista, inclusive. A pessoa tem muita o história nome boa dele- pra contar, O cara. nome dele tá no Eu vou na fazer, agenda. lá vem o Chaves. Mas aí, eu tentei conciliar todas essas bandas, assim, em algum momento da minha vida, assim, mas eu abri mão de tocar de uns 2 anos pra cá, saí de todas elas e tô me encarregando ultimamente só de estudar literatura. Que bom, Tô cara, fazendo que uma bom. segunda graduação, né? Eu já sou formado em jornalismo, tô fazendo uma segunda graduação em letras, português. E tô tentando adiantar um outro lado da minha vida que ficou parado por tanto tempo, assim, né? E aí a minha opção foi abrir mão de um jeito meio abrupto, assim, sabe? Vou sair de todas as bandas, o que foi uma dificuldade enorme pra mim, assim, né, cara? Porque eu toco bateria desde que eu me entendo por gente, assim, né? E aí saí, tô estudando, tô tentando desenrolar esse lado, Você era mas menor com de idade, certeza... né? Quando começou. Não, né? o WC começou, o primeiro ensaio do WC eu tinha 13 anos de idade. Caralho. Caralho. É muito louco isso, né? Mas aí, enfim, tá nos planos voltar, é claro que tá, sabe? Pra tocar outros estilos. Eu gosto muito de som, assim, né, cara? Pra além do hardcore, punk, metal, escuto tudo quanto é tipo de coisa, assim, né? Então, sei lá, tô a fim de descolar um djembe pra aprender a fazer uns pontos, assim, sabe? Ideias, né, cara? Ideias, assim, curiosidade, né? A gente tem que manter a curiosidade em dia, é importante isso. É isso, Travar cara. sempre. Uns carimbozinhos Uns também. carimbó, cara. Nossa. Cara, isso aí é uma coisa sensacional. A primeira vez que a gente foi pra Belém, a gente viu um carimbó ao vivo, ao cara. vivo. Assim, ó. Isso foi uma É experiência foda, sensacional, é foda. assim. Tinha um cara que tinha uns dread que batia no pé dele, mano. Cara, e aquele som, bicho, é muito percussivo e muito repetitivo, né, cara? cara. E o som parece que
É meio viagem isso, mas parece que entra dentro da gente. Você não consegue ficar parado no Cara, show de você- carimbó. Mas a ao vivo. relação da música, ela é assim. Ó, é você muito vê o balanço, carimbó ao cara. vivo, cara. Você vê o maracatu ao vivo. É, deve ser Maracatu. incrível, Bicho, né? é muito louco, é muito louco. Experiência foda. muito sensorial mesmo, Pô, assim, e- muito e a prazeroso. gente teve até contato com várias outras, como é que fala? Que a gente dava muito rolê, né? Pô, não tem show? Ah, vamos pro Terça Não Tem Canja. Aí tinha a galera fazendo os batuques. E a gente teve muito contato, né? Com Demais. essa diversificação, assim. Sim. Mas isso é bom, cara, isso agrega. Muito, é essencial, cara, isso aí. Totalmente. A gente toca até melhor depois. Totalmente, cara. A gente traz essas referências, né? Você constrói outras coisas ali, porque você vê outras coisas que não tá dentro do seu universo ali, cara, que às vezes conversa com o que você faz. Aliás, tudo conversa, na verdade. Você pegar esses ritmos originais, esses ritmos mais antigos, com certeza conversa com o que você faz. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É. Então, vamos encerrar que eu tenho que passar o tablet de Santo Antônio na barba. tá ficando branca já de novo. Então, cara, obrigado. Cara, obrigado vocês. pelo Pô, foi convite. ótimo, Porra, pra valeu, mim foi obrigado massa, pelo velho, convite, foi muito massa. bom. Pena que eu não tava bebendo, né? Porque eu tô com um certo problema, uma certa restrição. Tô tentando beber. Vida longa aí, ao pavê ouvir. Legal demais ter essa movimentação. Não, mas de vamos fazer vocês outras aí. coisas. A gente ainda vai conversar mais, cara. Maravilha, A gente vai vamos sim. conversar mais, velho. Com Vamos certeza. conversar mais. E a todo mundo que tá acompanhando, vendo, ouvindo, ou sei lá, a gente. Não sei como que você tá tateando, acompanhando, né? ou só vendo cortes, ou só enchendo o saco. me Tá xingando tateando lá na no internet e Instagram. acha a gente assim por acaso e chegou até aqui. Obrigado por passar mais esse tempo com a gente. E é isso aí. Valeu, Tem que gente. falar, Obrigado. Valeu, gente, é. obrigado. Até a próxima. É nóis. Valeu. Sensacional. E a gente fala, cara, assim.